Quando o sol nasce sobre a mata, uma criança aprende. Aprende com o rio, com o canto dos pássaros e com o conselho do ancião. Esta é a educação indígena, feita com o coração da terra e a sabedoria dos tempos. Te convidamos a caminhar conosco por esta trilha de conhecimento vivo. Vamos? Antes mesmo de existir o papel e a caneta, já existia a educação. Ela nascia no dia a dia da aldeia, com o contar das histórias, o caminhar na mata, o respeito aos mais velhos e à natureza. Assim era e ainda é. A educação indígena é tradicional, é viva, oral, coletiva, ligada à cultura, à terra e ao espírito. Essa forma de ensino existe há milhares de anos, muito antes da chegada dos colonizadores no final do século XV. Mas tudo começou a mudar no início do século XVI, com a chegada dos portugueses e a ação dos missionários europeus, principalmente os jesuítas. Eles impuseram uma educação escrita, religiosa e voltada à catequese. O objetivo não era ensinar para libertar, mas para controlar. As línguas indígenas, os rituais sagrados e os saberes ancestrais passaram a ser combatidos e ignorados. Durante séculos, essa educação imposta tentou silenciar culturas internas. Somente no século XX, entre 1901 e 2000, os povos indígenas começaram a conquistar reconhecimento legal e político. Um marco importante foi a Constituição Federal de 1988, que reconheceu os indígenas como sujeitos de direitos, com direito às suas línguas, culturas e formas próprias de organização social. Pouco tempo depois, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, no artigo 78, afirmou que a educação escolar indígena deve ser bilíngue, intercultural e específica. No meio dessa luta surgem vozes fortes que transformam a educação no Brasil. Uma delas é Daniel Munduruku, do povo Munduruku, nascido em 1964 no Pará. Ele é escritor, filósofo e educador. Publicou mais de 50 livros defendendo o respeito e a diversidade e a cultura indígena. Daniel afirma: não queremos ser integrados, queremos ser respeitados como diferentes. Suas palavras ensinam tanto quanto seus livros. Outra grande referência é Eliana Potiguara, do povo potiguara da Paraíba. Nascida em 1950, ela é professora, escritora, ativista dos direitos indígenas e fundadora do GRUME, Grupo Mulher, Educação Indígena. Ela participou da luta que levou à criação da Constituição de 1988. Eliana defende a valorização da mulher indígena, da cultura e da educação como ferramenta de cura e transformação. Essas lideranças mostram que a educação indígena não é do passado. Ela é presente, pulsante e fundamental. Uma educação que ensina a viver em equilíbrio com o mundo e não a explorá-lo. Ainda há muito preconceito contra os povos indígenas. Falta estrutura, falta formação de professores indígenas e falta respeito. Muitas escolas são construídas longe das aldeias. O currículo é branco, o olhar é colonial. Mas os povos continuam lutando. A educação indígena é um direito garantido pela Constituição e precisa ser respeitada como uma forma legítima e rica de ensinar. Primeiro de tudo, né, a educação, né, é a base de tudo para a gente ter um emprego melhor, né, ter uma qualidade de vida melhor. A primeira coisa que nós pensamos quando abriu uma aldeia foi se ia ter uma escola, porque toda mãe, né, quer que seu filho vá na escola. A maioria dos alunos é daqui da aldeia e também tem de outras aldeias, né, da aldeia vizinha Catiola e tem da cooperativa, né, ali em cima, que os pais trabalham lá, aí os filhos vêm estudar aqui. Tendo uma escola aqui perto para eles ajudou muito, né? Muitos tinham que ir para a cidade, levar os filhos, ou tinha que ir embora, né, de novo para estudar. Mas aqui com a escola aqui perto ficou mais fácil para eles estar trabalhando, né, ficando com os filhos mais próximos deles. Aqui na escola a gente procura não deixar eles esquecer, a gente ensina, que a gente está procurando na língua materna focar mais, né? Focar mais porque é importante, né? Aqui dentro é importante, mas também lá fora, quando eles saírem para estudar lá fora, também é importante. Então a gente tem que saber dosar isso, né?
Aqui tem várias culturas, aqui tem Manoque, misturado com Pareci, Riquibaxa, então é uma aula bem rica. Falei para eles, vai entrar uma aluna nova, né? Ela é muito, ela não é índia, vocês têm que atender a chegada dela bem. Até quando ela chegou na sala, eles colocaram a tiara nela, pintaram ela, né? Então ela se sentiu à vontade. Assim que eu falei, vamos recepcionar bem, né, as pessoas. Então ela gostou, você viu que ela, né, ela gosta, ela quer ser índia, então é muito legal. Mais do que apenas ensinar conteúdos, a educação indígena ensina a viver, a cuidar da terra, a respeitar os mais velhos, a ouvir a natureza. Ela continua viva, mesmo após os séculos de tentativas de apagamento, porque onde há memória, há força, e onde há educação indígena, há esperança. São os nossos filhos. Hoje tem alunos que estudou comigo desde o início, hoje já estão trabalhando ali na cooperativa, né? Já estão entrando em faculdade, uns já estão no ensino médio, querendo fazer técnico, então isso é muito gratificante para mim. A educação indígena acontece no dia a dia. Aqui não tem sala fechada, não tem silêncio forçado. Aqui se aprende com a avó, fazendo colar de sementes, com o avô contando histórias e com a mãe fazendo beiju. Ela é baseada em 3 pilares: na oralidade, na observação e na participação. É uma educação do corpo inteiro, do gesto, da alma e da escuta. Quando uma criança aprende a cantar na língua do seu povo, ela aprende a viver. Uma comunidade indígena, tudo é educativo, né? É uma comunidade educativa, é uma sociedade educativa como um todo. Então o velho tem a mesma preocupação com a criança do que tem a mãe dela, do que o tio tem que ter a mesma preocupação. Está todo mundo observando o que as crianças estão fazendo, né? Como elas estão brincando, e chega aqueles momentos, digamos, que são os momentos que a gente poderia chamar de momentos didáticos, em que o velho senta e conta história, em que a mãe chama a criança e puxa a orelha dele, no modo simbólico, né, de dizer, chama a atenção dele por alguma coisa que ele fez ou deixou de fazer, por alguma intriga ou alguma coisa que ele... Esse momento é um momento educativo, que é aquele momento quando a mãe pega a criança no colo, criança que eu falo, o curuminzinho aí de 5, 6, 7, 8, 9 anos mais ou menos, que ela pega no colo e fica catando piolho nele. O ato de catar piolho é um ato didático, é um ato pedagógico, porque enquanto a mãe está ali, mesmo disfarçadamente, que na verdade ela não está ali para tirar o piolho da cabeça da criança, ela está ali para fazer carinho naquela criança. E enquanto faz esse carinho, ela vai destrinchando um pouco no ouvido dele, ali carinhosamente, como é que ele deve se comportar, como deve ser, o que ele deve brincar, como ele pode brincar, não como uma imposição, mas sabendo que ela está, naquele momento, jogando uma semente naquela criança, né? Através de uma história, através de uma reclamação, né? Através de uma chamada de atenção, ela está ali exercendo o seu papel de educadora. Esse é o papel da mãe, é o papel do pai que leva o menino para o mato brincar, né? Brincar de caçar no mato. Esses momentos são momentos riquíssimos dentro da pedagogia, né, dos nossos povos. Durante muito tempo, as escolas eram armas contra os povos indígenas. Queriam que eles esquecessem quem eles eram. Queriam que esquecessem suas crenças, sua língua, sua identidade, sua cultura. Mas os povos indígenas resistiram, lutaram e hoje conquistaram o direito de terem escolas dignas que respeitam quem eles são, que respeitam sua cultura, que respeitam eles como pessoas dignas. Uma escola onde o português e a língua ancestral convivem, onde se ensina matemática, mas também se ensina a respeitar a natureza. A educação indígena é fruto de uma longa luta por autonomia, de respeito e dignidade. Hoje vamos falar da jurema, planta que cura e ensina. Alguém sabe como ela é usada? Sim, minha avó usa essa planta no chá quando estamos com febre e ela costuma dizer que faz a gente sonhar com espíritos. Isso mesmo. Aprender também é lembrar o que os mais velhos sabiam. Em muitas aldeias, a escola é construída no centro da comunidade. O que se aprende na escola não se pode apagar o que vive na floresta. A educação indígena é ponte entre os mundos.
Na primeira parte deste documentário, vimos como a educação indígena é um direito fundamental para os povos originários, respeitando sua língua, sua cultura e seus modos de vida. Mas como garantir que essa educação chegue na prática para eles? Bom, a resposta está na formação de professores. E é sobre isso que iremos falar agora. A escola indígena não pode ser uma reprodução da escola urbana. Ela precisa dialogar com os saberes da aldeia, valorizar a cultura local e promover o ensino bilíngue. Por isso, a formação dos professores deve ser intercultural, crítica e inclusiva. Na escola Coroa de Paro, em Mato Grosso, esse desafio é enfrentado todos os dias. Ser professor em uma escola indígena é muito mais do que ensinar português e matemática. É ser ponte entre o conhecimento ancestral e o conhecimento acadêmico. É lutar por uma educação que valorize a história, a terra e a identidade de cada povo. A Lei nº 1159 do Plano Municipal de Educação de Santo Antônio de Léveda prevê formação específica para o magistério indígena, uma conquista importante. É normal que as pessoas, o conceito que índio é tudo igual, é uma coisa, é um índio genérico, né? Você vê a diferença nisso mais que ninguém. Mas e quanto à especificidade do material didático para cada povo, qual que você acha da importância disso? Então, quando a gente fala de educação, assim, a gente tem que diferenciar um pouco, né? A educação indígena, a educação que a criança indígena recebe na sua própria comunidade, não precisa de material didático. O material tá dado pela própria natureza. A criança aprende a partir daquilo que ela está vendo, daquilo que ela explora enquanto conhecimento, daquilo que ela utiliza para o seu crescimento. Porque a educação ela não é algo que se dá de uma vez, ela é um processo. Então a criança, entre os povos indígenas que eu conheço, no meu povo mesmo, a criança ela é só criança, ela não pode ser outra coisa. A criança ela não pode ter a preocupação em ser um adulto, ou querer ser um adulto, ou desejar ser um adulto. Cabe a ela vivenciar extremamente aquele momento que ela está vivendo. E o que uma criança precisa para crescer de maneira consistente? Ela precisa de espaço, ela precisa de brincar, ela precisa de jogos, ela precisa desenvolver a sua criatividade, porque é isso que vai dar para ela depois uma atuação como adulto. Um adulto que não viveu a sua infância vai ser sempre criança, porque ele vai estar o tempo inteiro buscando uma infância que ele não viveu. Um adulto indígena, ele não quer ser criança, porque ele viveu plenamente o seu ser criança, e o seu ser criança está integrado nele. Portanto, quando ele passa a ser um adulto, ele é um adulto. Ele vive como um adulto, ele pensa como um adulto, porque aquele momento que ele está vivendo é único, especial. Daqui a pouco ele vai virar um velho. E tem que ser plenamente velho, tem que ser plenamente sábio, e um sábio só se faz quando ele consegue desenvolver cada fase de sua vida. Daí a importância dos ritos de passagem, né? A criança que vive plenamente a sua infância, chega um momento em que ela sabe que ela tem que abandonar o seu ser criança, assumir a sua formação como adulto. E aí, é claro, quando eu digo assim, ela vai ser plenamente criança, ela vai viver tudo aquilo que uma criança precisa viver. E essas A diferenças... educação só tem sentido quando nasce do chão, onde os pés pisam. Na aldeia Córrego Grande, os professores falam a língua dos alunos. Eles participam na construção do currículo, a escolha dos conteúdos e avaliam de forma respeitosa. Como disse o educador Miguel Arroio, formar professores do campo e das aldeias é uma urgência humana e política. Ainda há muitos desafios a serem enfrentados. Falta de infraestrutura nas escolas, ausência de professores indígenas, desvalorização, preconceito e racismo. Além disso, os currículos escolares nem sempre respeitam as especificidades culturais. Em algumas regiões, professores são enviados sem informações adequadas ou sensibilidade cultural. Mesmo com todos esses obstáculos, as comunidades seguem lutando. A educação indígena resiste com força, exigindo respeito e investimento do Estado.
Mesmo com tantos avanços, ainda há muito a ser feito. Faltam recursos, apoio técnico, concursos específicos e materiais didáticos adequados. Mas o protagonismo indígena na educação cresce a cada dia. Com a formação de qualidade, professores indígenas seguem ensinando e resistindo. A escola indígena vai além da alfabetização. Ela é um espaço de resistência e valorização da cultura. Cada povo possui sua própria língua, modo de vida, espiritualidade e cosmologia. Nas escolas indígenas, o ensino da língua materna é fundamental. Por isso, muitos materiais didáticos são produzidos pelas próprias comunidades com conteúdos que falem da terra, dos animais, dos rios e da ancestralidade. Educar para os povos indígenas é fortalecer os laços comunitários, o respeito aos mais velhos e o cuidado com a natureza. Importante. Eu acredito muito na capacidade dos povos indígenas de usarem sua cultura a seu favor. Com isso terem um retorno de suas próprias ações. Acho que durante muito tempo a gente tem desenvolvido muitos trabalhos, muitos eventos ligados na conquista de espaços políticos, espaços públicos, e às vezes a gente esqueceu que temos um patrimônio que não é material, mas é um patrimônio imaterial, que são os nossos conhecimentos, aquilo que os nossos velhos guardaram na sua memória, né? E esse instrumental, esse conhecimento, esse saber, tem sido pouco explorado por nossos povos. É claro que para a gente explorar é necessário que a gente conheça. E para conhecer é preciso estudar, é preciso organizar essas ideias na cabeça da gente. E só assim a gente vai ter algo realmente material em nossas mãos. E entre essas coisas todas que nós temos, certamente a educação é um patrimônio muito importante. Educar para os nossos povos é um processo fundamental para a formação do ser humano. E isso começa com a infância, começa com a criança. A criança ela precisa ser educada a conviver com as pessoas e a conviver com o ambiente, não de uma forma separada, mas de uma forma integrada, de modo que ela se perceba parte do ambiente e não alguém que explora o ambiente. Explora no sentido econômico, no sentido financeiro, mas explora principalmente no sentido da integração com esse ambiente. E elas com isso possam conviver de uma forma maravilhosa, né? E humana, enfim. Aprendi que a educação indígena ensina mais do que conteúdo, ela ensina a viver. Ela me ensinou que o silêncio também fala e que ouvir é parte de ensinar. Os estudos sobre a educação indígena me fizeram refletir sobre quanto ainda temos para aprender com os nossos povos originários. Me inspirou a pensar numa escola que respeite cada cultura e cada história. Nós, como futuros educadores, temos o dever de lutar por uma educação que respeite todas as vozes. Tengo que